O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com este nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. As profeta do Altíssimo. Todo batizado, ele participa do munus profético de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo batizado, ele participa dessa missão do Cristo profética, profeta, rei, sacerdote. Por isso, todos nós somos profetas. Serás profeta do Altíssimo. Antes de nós adentrarmos neste Evangelho, a liturgia vem trazendo para nós este momento tão importante da história da salvação. No Evangelho de Lucas nós vamos percebendo o anúncio do nascimento de João Batista, Santa Isabel estéril, Zacarias, um homem idoso, de idade avançada, Santa Isabel também. E ali, num determinado dia, quando Zacarias está no templo rezando a Deus, o anjo Gabriel lhe aparece e diz: Não temas, a sua súplica foi ouvida. Deus ouviu a sua súplica e a tua esposa lhe dará um filho e tu porás o nome dele de João. Zacarias quer entender mais a situação e ali ele perde a sua voz. E mais adiante, no Evangelho de Lucas, nós vamos ter a anunciação, a Virgem Maria, que irá dizer sim a Deus. O arcanjo Gabriel aparece para ela e diz que ela será a mãe do Salvador, pelo poder do Espírito Santo, e a Virgem diz sim. Depois, a Virgem Santíssima vai visitar a sua prima Isabel. Este encontro de santos. E ali quando ela visita Santa Isabel a saúda: bendito é o fruto do teu ventre. E depois da saudação de Isabel, nós vamos ter o Magnificat. A minha alma engrandece o Senhor, se alegrou em Deus, meu Salvador. E aí, mais adiante nós vamos ter agora a circuncisão, antes o nascimento de João Batista e a sua circuncisão. O Evangelho de hoje diz que completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho.
No 8º dia foram circuncidar o menino e queria dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. Só que Santa Isabel disse: não, ele não vai se chamar Zacarias, ele irá se chamar João. Fizeram sinais então para o seu pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. E Zacarias, ele pega uma tabuinha e escreve: João é seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Claro, pelo milagre na sua vida de voltar a falar, sim, mas também pela graça do menino, João Batista, o profeta. E aí, a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia, e todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? E é sobre isso que nós vamos falar agora. O que virá a ser este menino? Porque a mão do Senhor estava com ele. O que virá a ser esse menino? Que menino é esse? Quem é este precursor? E nos versículos seguintes a este evangelho, Zacarias irá dizer: serás profeta do Altíssimo ao menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplainar e preparar os seus caminhos, anunciando a seu povo a redenção, a remissão de seus pecados. Que bonito! Ele irá anunciar ao povo a salvação e a remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de seu Deus. Serás profeta do Altíssimo. E a pergunta para nós hoje é: o que João Batista está nos ensinando nestes dias? Porque nós somos profetas, nós trazemos conosco a profecia. Você é profeta pelo seu batismo, e nós precisamos profetizar. Então, o que podemos aprender com São João Batista? Porque ele é um profeta, ele é o precursor. Primeira coisa, viver a simplicidade. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos parar de tornar as coisas complexas. Sejamos pessoas simples. Nós não podemos mais continuar complicando as coisas, complicando a vida. Vamos ser simples. E claro, a simplicidade não é somente isso. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, no versículo 4, nos diz que João Batista se vestia de pelos de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Vejam só, um homem simples, que trazia também um cinturão, um cinto de couro, cingindo os teus rins, roupa de peles de camelo, comendo gafanhotos e mel silvestre, uma vida simples. E claro, aqui eu não vou querer dizer que as pessoas não podem ter as coisas, que as pessoas têm que andar, desculpe a palavra, farrapadas. Não, não é isso. Mas nós precisamos pedir a Deus, a exemplo de São João Batista, a graça da simplicidade, porque a simplicidade nos leva, primeiramente, a buscar os tesouros do céu. Quem é simples, a todo instante, se preocupa em buscar os tesouros do céu. Qual tesouro você está buscando? Qual tesouro? Porque nós temos primeiramente que buscar os tesouros celestes, que são aqueles que nos enriquecem verdadeiramente. A pessoa simples, ela sabe que a sua riqueza não está nas coisas, não está no seu poder, não está no prazer, no aparecer, no ter. A pessoa simples, ela sabe muito bem que a sua verdadeira alegria está nos tesouros do céu, porque alguém
só será realmente plenificado se buscar os tesouros do céu. E foi o que João Batista fez. E hoje nós temos um santo que se chama São João Câncio. E ele repetia várias vezes na sua vida, um homem despojado. E ele repetia várias vezes, mais para o alto, mais para o alto. E ele queria dizer, olhemos mais para o alto, olhemos mais para os tesouros do céu, busquemos mais as coisas do alto, busquemos mais as coisas do céu. Não paremos naquilo que passa, naquilo que se corrompe, mas busquemos as coisas do alto. Que bonito São João nos ensina hoje, São João Câncio, mais para o alto. Vamos erguer o nosso olhar e a nossa vida mais para o alto, porque o Evangelho de Mateus, no versículo 19, capítulo 6, versículo 19, diz para nós, não ajunteis para vós tesouros na terra, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça e o caruncho corrói. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos fazer como São João Batista, o profeta, porque nós somos profetas, serás profeta do Altíssimo. Vamos ajuntar os tesouros no céu, porque estes tesouros, essas riquezas, a graça de Deus, a santidade de vida, a misericórdia, o amor, o perdão, todas essas coisas que vêm de Deus, que vêm do alto, não se corrompem, não se corroem. Nós precisamos buscar os tesouros do céu. A simplicidade, como foi a simplicidade de São João Batista, ela nos livra dos apegos deste mundo. A simplicidade nos livra dos apegos deste mundo. E aí eu preciso perguntar para nós nessa tarde: a que você está apegado? O que você tem permitido que o seu coração se apegue? Porque onde está o nosso coração, ali também está o nosso tesouro. Se apegue em Deus. Coloque o seu coração em Deus. Nós não podemos mais buscar primeiramente as riquezas do mundo, não. Busquemos os tesouros do céu. Como é bonito nós vermos lá na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Todo aquele que quer ser amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Não há como nós termos amizade com Deus e amizade com as coisas do mundo. E quando eu digo mundo, não estou dizendo mundo criação de Deus, criação beleza de Deus. Eu estou dizendo mundo no sentido mundanismo. Aquilo que faz com que nós não caminhemos na presença de Deus. São João Batista foi um homem simples. Simples. Não quis ser apegado a nada a não ser a Deus. Nos apeguemos totalmente a Deus. Nós estamos no tempo do advento. E neste tempo do advento nós estamos nos preparando para o Senhor que irá nascer, o Natal do Senhor. Nós iremos celebrar nesta santa liturgia do Natal o Senhor que nasce. E onde nasceu o Senhor? Povo de Deus. O Senhor, ele nasceu numa manjedoura. O Senhor, ele nasceu num presépio, que se nós formos olhar não havia a menor dignidade. Ele nasce na simplicidade. Jesus Cristo também é simples, e é por isso que João Batista buscou a simplicidade, e nós precisamos buscar a simplicidade, porque Jesus é simples. Já desde o seu nascimento ele conheceu a simplicidade. Esse tempo do Natal, quando nós olharmos para a manjedoura, para o presépio, você que está aqui no santuário, você que está na sua casa, que está nos acompanhando, quando você olhar para o seu presépio que você confeccionou aí na sua casa,
Saiba disso, ali está uma cena de simplicidade, mas de muito amor. Junto com a simplicidade vem o amor. Então São João Batista, ele nos ensina a viver a simplicidade. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que São João Batista nos ensina, este que é o profeta do Altíssimo, este menino, o que virá a ser esse menino? Um homem simples, e virá a ser também aquele que vive a salvação. Vive na salvação e não a perdição. O profetismo, ele faz com que nós compreendamos que a nossa vida, ela precisa estar no caminho da salvação. Em todos os sentidos, e não da perdição. Deus não nos criou para que nós nos perdêssemos. E Deus, quando Ele nos cria, Ele continua nos sustentando. Deus não nos abandonou nesse mundo, Ele está nos sustentando com a sua graça e com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua verdade, com a sua justiça. Então, o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele não nos criou para a perdição, mas Ele nos criou para a salvação. E Jesus Cristo, Ele nasce para poder nos trazer essa boa nova da salvação. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, no versículo 2, João Batista pregava assim: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos. Você já parou para pensar a graça que é o arrependimento? O arrependimento, ele tem o poder de nos tirar do vale das sombras, do charco de lodo, da escuridão, das trevas. E o arrependimento nos coloca no reino dos céus. Arrepender-se é nós olharmos para a nossa vida e perceber que aquilo que nós fizemos não foi de acordo com o Evangelho. E porque nós erramos e pecamos, nós nos arrependemos. João Batista está pregando: arrependei-vos. Arrependei-vos. Nós precisamos pedir essa graça do arrependimento. Quando nós vamos para a confissão, é necessário que nós reconheçamos os nossos pecados através de um bom exame de consciência. É necessário que nós peçamos a graça de Deus ao arrependimento, e ali nós confessamos ao sacerdote que irá nos absolver. O arrependimento, ele faz parte do nosso caminho para o reino dos céus. Que bom caminharmos no caminho do reino dos céus. Que bom caminharmos, vivermos na salvação que o Senhor já nos ofereceu. O pecado, ele nos tira do projeto de Deus. O pecado, ele nos tira do projeto de Deus. O Deus que envia o seu Filho, este Filho que morre na cruz por cada um de nós, para nos salvar, e tem um projeto de salvação para nós, já pronto. Quando nós insistimos no pecado, nós estamos livremente deixando o projeto de Deus para nós. Não podemos agir assim. É preciso voltar hoje para o caminho da salvação. Volte para o caminho da salvação. Retorne hoje. Faça o seu exame de consciência e perceba onde na sua vida precisa a salvação ainda alcançar, que ainda não alcançou, porque talvez você não deixou, ou porque talvez você ainda não conseguiu vencer determinadas limitações. Peça a graça de Deus, porque Deus está conosco. Peça a graça de Deus. É sempre tempo de pedir a graça de Deus, de poder ser melhor. Não queira somente ser bom. Seja muito melhor do que você é hoje.
para Deus, para as pessoas e para você mesmo. Peça a Deus essa graça de não deixar que o pecado te tire deste projeto de salvação, porque o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir, eles precisam estar de acordo com o Evangelho. Assim foi a vida de São João Batista. Por que ele viveu a salvação na sua vida e não viveu a perdição? Porque São João Batista, ele zelava pelo seu pensamento. Ele zelava pelo que ele falava. Ele zelava por aquilo que ele fazia. O que você tem pensado? O que tem rondado os teus pensamentos? Não insista em pensamentos ruins, em pensamentos maus, em pensamentos que estão lhe roubando a salvação. Não estou dizendo de questões onde há uma enfermidade. Eu estou dizendo daquela maldade que ainda pode estar no coração. Não deixemos que o nosso coração seja obscurecido pela maldade. Porque senão nós sempre pensaremos maldade atrás de maldade. Não arquitete no seu pensamento coisas ruins e maldades para com o outro, para com você mesmo. Seja como for, arquitete nos seus pensamentos as coisas boas. Porque o falar vem daquilo que está no coração. A boca fala do que está cheio o coração, do que está cheio os pensamentos. O nosso falar precisa ser um falar santo, precisa ser um falar profético. Da nossa boca precisa sair a profecia. A profecia que não somente traz salvação para a nossa vida, mas uma profecia também que leva salvação para os outros. Meus irmãos e minhas irmãs, é verdade ou não é? Se você for olhar para as pessoas que estão ao seu redor, quanta gente precisando que a salvação as alcance, sim ou não? Quantas pessoas precisando ser alcançadas pela salvação, e nós não podemos perder tempo. Não podemos. As nossas palavras precisam ser palavras proféticas, palavras cheias de unção, palavras que tenham o poder em Cristo de transformar vidas. Esse é o profeta. Essa é a vida profética. A sua vida é uma profecia. Profetize. A sua vida é uma profecia, profetize. Não deixe de profetizar. Mas para isso nós não podemos ter comunhão com o pecado. Não podemos. Precisamos romper de uma vez por todas. E isso parte de um pensamento santo, de palavras santas, de ações santas. É fácil? Não, mas é possível pela graça de Deus. Você crê nisso? É possível pela graça de Deus. Nós sabemos que Deus, Ele sempre está conosco, Ele sempre está nos auxiliando e a sua graça nunca nos falta. Então, para poder vermos qual é o terceiro ensinamento da vida de São João Batista para nós, ainda nesse segundo ponto de viver na salvação e não na perdição, eu gostaria de trazer aquilo que está lá no profeta Isaías. No capítulo 59, vai dizer que não é a mão do Senhor que é incapaz de nos curar, de nos libertar, de nos salvar. Não são os ouvidos do Senhor que são incapazes de nos ouvir. São os nossos pecados que estão colocando uma barreira entre nós e o nosso Deus. O profeta Isaías profetizou. Não é a mão de Deus. A mão de Deus estava sobre São João Batista, disse o Evangelho. A mão de Deus, ela está sobre nós. Nunca faltará a graça, nunca faltará a força de Deus, mas são os nossos pecados que colocam uma barreira entre nós e o nosso Deus. Nós precisamos arrancar essa barreira.
para que nós possamos viver em tudo o que o Senhor quer de cada um de nós. A terceira coisa que nós aprendemos com São João Batista, esse menino, o que virá a ser esse menino, a mão do Senhor está sobre ele, e Zacarias já disse, serás profeta do Altíssimo. Nós aprendemos com ele também a viver em preparação. A sua vida, a nossa vida, ela é uma constante preparação. Jesus já veio uma primeira vez e nós sabemos que Ele voltará, e pode ser a qualquer instante. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas pode ser a qualquer instante. E como o Senhor, Ele virá, ou nós poderemos ir até Ele através da morte, nós estamos vivendo em constante preparação. Estamos nos preparando. Que bom estarmos num caminho de preparação. E aí, nós vamos ver que o anjo Gabriel, a Zacarias, quando ele fala sobre São João Batista, o anjo Gabriel diz para Zacarias o seguinte sobre São João Batista: ele irá converter os corações, preparar ao Senhor um povo bem disposto. João Batista, ele irá converter os corações, preparar ao Senhor um povo bem disposto para a vinda do Senhor. E essa também é a nossa missão. Conversão. O que é a conversão? João Batista levou a conversão àqueles corações. Conversão é quando nós estamos caminhando em uma direção que não está de acordo com o Evangelho, e nós sabemos muito bem. Então a conversão é quando nós estamos caminhando contrário ao Evangelho e nós nos convertemos pela graça de Deus para a direção do Senhor. Nós saímos daquela vida, daquele caminho que não era o do Senhor, e nós nos convertemos para o Senhor. É uma mudança total na vida da pessoa. E aí, João Batista preparava ao Senhor um povo bem disposto. Não tem como eu dizer essa frase sem me lembrar e sem fazer menção de um outro profeta que nós bem conhecemos, Monsenhor Jonas Abib, um profeta dos nossos tempos, que nos prega isso também. Preparar um povo bem disposto para a vinda do Senhor. Mas essa não é somente a tarefa de João Batista. Essa tarefa passa a ser nossa, que somos corpo místico da igreja, cuja cabeça é o Cristo, e todos os batizados são os membros deste corpo. Essa é uma tarefa para todos nós, levar a conversão aos corações, preparar ao Senhor um povo bem disposto, corações alargados, corações dispostos, corações cheios do desejo de receber a boa nova do Senhor, corações que não têm medo de buscar a Deus, corações que não têm medo de mudar radicalmente a sua vida, porque encontrou o tesouro mais precioso, que é o Senhor. É tempo de preparação. A vida de João Batista, ela nos ensina isso, é tempo de preparação. De se preparar e preparar os outros. Nós estamos nos preparando para a volta gloriosa do Senhor, como João Batista, e nós também, ao mesmo tempo, estamos preparando os outros. É uma missão árdua. Não perder essa visão de que estamos em preparação e que estamos preparando os outros. Quem na sua casa
está precisando ser preparado? Quem na sua casa está precisando receber a profecia para sair de uma vida que não está condizente com o Evangelho? Não estamos aqui para julgar ninguém. Não é julgamento. Mas nós sabemos muito bem quando nós encontramos um coração que não está adorando ao Senhor, mas está nas coisas do mundo, nos ídolos do mundo. E isso entristece o coração do Senhor. Quem na sua casa está precisando de conversão, de preparação, de se encontrar com o Senhor? Meu irmão e minha irmã, você é essa luz, você é esse profeta que precisa profetizar na sua casa. Primeiramente com a sua vida, com as suas ações e, quando necessário, com as palavras. Você é esse profeta. O profeta, ele não tem medo de, no seu trabalho, mesmo que ele não possa profetizar com a sua boca em determinados momentos, mas a sua vida é uma constante profecia, ao ponto de aqueles que não querem caminhar com o Senhor, que estão negando o caminho do Senhor, eles se sintam incomodados. A pessoa que vive a profecia, que vive realmente o serás profeta do Altíssimo, como João Batista, é uma pessoa que onde ela entra, ela faz a diferença. Onde ela entra, as pessoas veem que ali entrou alguém diferente, não porque é melhor do que o outro, mas porque tem buscado viver o Evangelho de Jesus Cristo. E quem vive o Evangelho de Jesus Cristo, já não vive mais a normalidade desse mundo, porque vive também aquilo que é espiritual. Vive o espiritual. E as pessoas, elas sentem quando um profeta chega no lugar. Então, seja profeta quando entrardes na sua casa, seja profeta quando entrardes no teu trabalho, seja profeta dentro da igreja, seja profeta onde você for. Profetize com a sua vida. Nós precisamos ser esta profecia, e por isso nós estamos em preparação. Temos que ser hoje a voz que clama neste deserto. Meus irmãos e minhas irmãs, às vezes parece que nós estamos num deserto espiritual, sim ou não? Há momentos que nós olhamos e parece que estamos num grande deserto espiritual, uma seca enorme espiritualmente. Mas isso nunca será uma verdade absoluta enquanto houver fogo do Espírito Santo no seu coração. Enquanto você deixar que a graça de Deus te conduza, vivendo a conversão dia após dia, essa realidade, ela não se instalará no mundo. Nós precisamos impedir esse deserto que o mundo quer impor a nós. Porque a graça de Deus, ela é muito maior. Muitas pessoas, elas talvez, muitas pessoas, elas não irão abrir uma Bíblia para poder ver as verdades do Evangelho. Muitas pessoas não irão abrir a Sagrada Escritura. Infelizmente. E aí, você, quando estiver diante dessas pessoas que talvez nunca abrirá uma Bíblia, você será este Evangelho para essas pessoas. Tome posse disso. Há pessoas que talvez nunca irão pegar as Sagradas Escrituras para poder ler, para poder se encontrar com Jesus. A forma com que elas irão encontrar o Senhor será através de você, será através de nós. Por isso, não desista jamais de ser de Deus. E eu passo para o quarto ponto que nós precisamos aprender com São João Batista. O primeiro é viver a santidade, viver a simplicidade.
O segundo é viver na salvação e não na perdição. O terceiro é viver em preparação, estamos em constante preparação. E o quarto, viver a esperança. João Batista veio anunciar a esperança. Como assim, padre? Em João, no Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 29, João Batista vê Jesus e ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. João Batista, ele está apontando para nós o Cordeiro imolado, mas também o Cordeiro pascal. O Cordeiro que deu a vida para a nossa salvação. Isso é esperança. O céu que nos foi fechado por Adão e Eva no paraíso, o Senhor o abre para nós. O Cordeiro imolado, o Cordeiro pascal. E João Batista, quando ele vê Jesus, ele aponta para o Cordeiro. Ele aponta para a nossa esperança. Preciso dizer para você como está a sua esperança. Esperança que é esperar confiante em Deus. Você já desistiu das pessoas que você ama? Não, que bom, não desista. Tenha sempre esperança. Eu sempre gosto de dizer isso. Nós não podemos desistir das pessoas e nem de nós mesmos, porque Deus nunca desistiu e nunca desistirá. Nós não podemos desistir. Não desista da sua casa, não desista dos seus filhos. Por mais que eles possam estar te dando trabalho, não desista dos seus filhos. Você, marido, não desista da sua esposa. Você, esposa, não desista do seu marido. Porque Deus não desiste. Você talvez seja esse evangelho, essa Bíblia viva que irá levar a salvação para essas pessoas. Não desista, porque Deus não desiste. A esperança é a âncora da alma, nos dirá a palavra, porque ela nos ancora naquilo que é o que nos mantém de pé. Quem tem esperança continua a sua caminhada, dia após dia, mesmo quando as coisas são difíceis. Sabe aquele dia que você não tem mais força? Sabe aquele dia que você olha e não vislumbra nada de bom? Peça a Deus a graça da esperança. João Batista nos apontou aquele que é a esperança, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro imolado, o Cordeiro pascal. Ele é a nossa esperança. Por isso eu gostaria de finalizar para nós rezarmos um pouco com o final do Evangelho. O que virá a ser este menino? O que virá a ser cada um de nós? Eu profetizo, serás profeta do Altíssimo. Serás profeta do Altíssimo. Seja um profeta. Profetize. Profetize. Mas como, padre? Profetize com a vida. Peça a sabedoria no seu falar, no seu agir. O que não podemos é deixar de profetizar. Profetize. O que será de cada um de nós? Seremos profeta do Altíssimo, porque a mão de Deus que estava sobre João Batista, volto a repetir, ela está sobre você, ela está sobre nós, e não nos faltará nada para podermos seguir decididamente como seguiu São João Batista. Serás profeta do Altíssimo. A mão do Senhor está sobre nós, como estava sobre João. Convido você a ficar de pé. Nós iremos cantar uma canção. Cante junto com o ministério. Eu quero pedir que você deixe que essa canção, esse momento regue
o seu coração de alegria, de esperança. Que nós saiamos daqui com esse desejo de preparação, de nos prepararmos e também preparar as pessoas. Que nós saiamos daqui também com um coração simples, que acolhe os tesouros do céu. Vamos cantar e peça essa graça ao Senhor. Ouço uma voz vindo da montanha. Canta isso. Ouço cada dia melhor. Ouço uma voz vindo da montanha. E eis uma voz a clamar. Cante isso com toda a força, cante. Nós cantamos, ouça uma voz. Queira agora ouvir mais uma vez a voz de Deus. Deixe que os seus ouvidos sejam ouvidos atentos, atentos para ouvir a voz de Deus. Essa voz que nos transforma, essa voz que nos coloca no caminho certo. Meu irmão e minha irmã, quando nós ouvimos a voz de Deus e deixamos que essa voz nos transforme, essa voz nos leva a ser verdadeiros profetas, pessoas que são cheias de Deus. Queira agora ser cheio de Deus, cheio do poder de Deus para preparar o caminho do Senhor. O Senhor está nos falando, e quando nós ouvimos a voz de Deus, nós precisamos profetizar, porque também nós somos voz do Senhor. Assim como João Batista foi a voz que clamou no deserto, endireitando as veredas, nós também somos voz que profetiza nos desertos da vida, que profetiza onde está tendo pecado, que profetiza primeiramente na própria vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, ouçamos essa voz, a doce voz de Deus. Ore, ore. Você que sabe orar em línguas, reze. Reze essa canção e se abandone. Ore. Se abandone nessa oração. Deus, Ele está visitando cada um de nós nessa tarde. Ele está nos visitando com profetismo. Está trazendo uma nova profecia também para a nossa vida. Você que estava vivendo a mornidão, o esfriamento, não estava sentindo a unção de Deus, queira agora experimentar a unção de Deus, porque quando nós ouvimos a voz do Senhor, é a unção que entra pelos ouvidos e vai até o nosso coração e nos incendeia, e nós não somos mais os mesmos, porque a unção de Deus, ela nos transforma. Receba a unção de Deus, assim como João Batista recebeu a unção já no ventre da sua mãe, Santa Isabel, e ele se estremeceu, ele se alegrou no Espírito, porque o Espírito Santo o alcançou e transformou a vida daquele homem já no ventre materno. Permita agora que o Espírito Santo te inunde essa voz. Nós iremos cantar novamente, porque nós queremos realmente ouvir essa voz, nós queremos preparar esse caminho. Cante junto com o ministério. Uma voz vindo da montanha, ouço cada dia melhor, ouço uma
Cante forte. Preparai, cante. Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Cante isso com unção, cante com profetismo. Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Traga sua mão ao seu coração. Sinta agora o seu coração. Sinta o seu coração que foi atingido por essa profecia, por essa unção que vem de Deus. É a unção de Deus que vem até nós, que transforma a nossa vida. Sinta. E na serenidade, agradeça a Deus por sua vida, pela vida dos seus familiares. Mesmo que talvez alguns deles ainda não estejam no caminho, não se preocupe. Não se preocupe, não se desespere, não se angustie. Faça a sua parte de ser uma profecia para eles, mas não se desespere, não os julgue. Acredite que pela fé, também pelo testemunho da sua vida, que essas pessoas serão alcançadas. Nós queremos que todos aqueles que nós amamos, que todos sejam alcançados por Deus. Por isso agradeça a Deus nesse momento por você estar aqui. É importante, meu irmão e minha irmã, nós agradecermos essa graça de estarmos na presença de Deus, de você estar aqui se colocando na presença de Deus. Daqui a pouco você verá sobre este altar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós te agradecemos, Senhor, por tamanha graça, porque Tu és santo, Tu és bendito. Louvado e glorificado seja o Teu santo nome.